A questão, gente, é o seguinte. Carpini, nem de longe, é o maior dos problemas do Vitória para essa temporada, sabe? Ele conseguiu fazer uma leitura tática muito importante no jogo, quando ele tira Claudinho e coloca Edu na lateral direita, né? Para poder segurar os avanços ali do Corinthians pelo lado esquerdo. Claudinho que, como ala... Ok, mas na hora de marcar, meu Deus do céu, Deus nos acuda. Claudinho, né? tem que ser ala mesmo. Ele tem que ser ala. Claudinho, na verdade, se duvidar, pode até ser ponta. Sim. Sabe? Só não pode ser lateral. Só não pode ser lateral. Tem que ser ponta. Então, Carpini conseguiu fazer ali aquela modificação, né, no segundo tempo para justamente dar um pouco mais de estabilidade ao setor defensivo do Vitória. Quando ele tira Claudinho e coloca Hiller. O grande problema também é que ele colocou Hiller, né? Ele coloca Hiller para poder fechar o meio campo e coloca Edu para poder ir para a zaga ali, o Vitória formar uma defesa com uma linha de 4, né? Com Jamerson, Zé Marcos, Lucas Alter e com o Edu na lateral direita. Isso, assim, me dá uma sensação, Cássio, de que Carpini ontem também passou um recado gigantesco para a diretoria de futebol do Vitória. Eu não tenho com o que trabalhar. Ele só fez 3 das 5 substituições. E no banco não foi pro banco. Diga. No banco ele deixou de não ser utilizado Alexandre Finterman, goleiro, Davi, goleiro, ou seja, 2 goleiros. O Maicon Jesus, um lateral esquerdo que chegou, né? E ninguém sabe como é que ele parou lá. Léo Pereira, que a gente trouxe aqui a informação vinda de Maceió, que o CRB tá querendo de volta. Felipe Cardoso, que muita gente se pergunta, por que não coloca Felipe? Velho, porque não tá nem perto de estar pronto para jogar uma Série A. É aposta para a próxima temporada do Vitória aí. Cauã, o zagueiro, jovem, que voltou a ser relacionado. E Eric, né, o ponta, que também não foi utilizado. Quem que ele colocou? Gustavo Mosquito no lugar de Lucas Braga. 6 ali por meia dúzia, e olhe lá, se um é 6 e se o outro é meia dúzia. Fabri, que entrou bem no jogo, porque Fabri, meu irmão, pode se criticar o que for dele. O que for. Mas luta, entrega, briga, correria... Para esse momento que o Vitória está precisando, ele está entregando. E depois o Ricardo Hiller, que mais uma vez foi mal, um volante extremamente limitado. Então, é só uma demonstração, Cássio, de como o Vitória precisa nessa janela. E aí vai ser o grande trabalho a ser feito pelo novo diretor de futebol do Vitória, o Gustavo Vieira, que para mim é uma aposta. Mas se ele tiver os contatos necessários para mandar muita gente embora, ele já vai ter o trabalho dele bem avaliado. Porque Fábio Mota deu uma entrevista na sexta-feira, né, as perguntas foram enviadas, ele respondeu às perguntas dos jornalistas, dizendo que, primeiro, esse remanejamento de Manuel Tanajura, porque ele não foi demitido, ele segue trabalhando no futebol. Não seria justo isso. E não seria justo com ele. Gustavo Vieira vem para assumir o futebol do Vitória, em outras palavras, ele vai ser o cara que vai dizer, que vai tentar fazer com que vários jogadores vão embora e com que outros possam chegar. A minha preocupação é qual é a experiência que ele tem, qual é a penetração que ele tem no mercado, para poder fazer esse trabalho que vai ser tão necessário para a sobrevivência do Vitória na Série A. Quando o Vitória trouxe aquele menino que veio do futebol do Paraguai, Ítalo Rodrigues, a gente ficou muito desconfiado. Sim. E ele se mostrou que fez um profissional legal. Isso, na Série B foi competente. Muito bom na Série B. Depois, na chegada de Carpini, ele acabou saindo. Imagino que até por divergência de filosofia de trabalho com o próprio técnico. Talvez seja essa, assim, a nossa esperança. É um nome que a gente não tem visto. Não tem o que se falar dele. Não tem referência. A referência é justamente o fato dele ser filho do sobrinho do Raí, filho do Sócrates. Talvez isso dê a ele algum trânsito, mas é a competência que precisa falar mais alto mesmo para o momento do Vitória. E ontem o Carpini deu a entender, né, quando você falou do Carlos Eduardo e do Carlinhos e do PP. PP não foi nem relacionado ontem. Então, quando se fala, alguém perguntou a ele na coletiva, ele fez, eu só posso lhe dizer o seguinte, vamos ter mudanças. Então, o que ele deu a entender? Carlinhos, Carlos Eduardo e PP vão rodar. E PP vai rodar muito pelo que ele fez no Bavi. Porque não é mau jogador. Mas não conseguiu aproveitar as chances que foram dadas a ele no Vitória. E depois, tava suspenso no Bavi, no Bavi, acho que foi a pá de cal dele. Carlinhos eu disse que não era pra ter trazido. Carlos Eduardo eu falei que não era pra ter renovado, mas o Vitória ficou de mãos atadas, enfim. PP, pra mim, uma decepção.
A gente até fez um vídeo lá no Instagram dizendo, poxa, boa contratação, Foi, jogador né, do que Grêmio. foi bem no Cuiabá, foi bem no Grêmio, mas no Vitória não conseguiu se encontrar. E, assim, o Danilo Coelho tá aqui lembrando que o trabalho de Gustavo Vieira no São Paulo não foi bom, nem com o tio dele na diretoria. Eu fui pesquisar no currículo de Gustavo, eu lembro que ele trabalhou no São Paulo, mas Danilo, eu não lembrava dessa questão que Raí, que ele trabalhou junto com o tio. Não lembrava disso, ele tá me lembrando agora. Obrigado, viu, Danilo? E, sinceramente, não é um cara que a gente veja flutuar ali no futebol. Porque o último trabalho dele, o Yuri tá falando aqui também, tem 8 anos. Ele fez o que no futebol nesses últimos 8 anos? O que ele, né, no que ele evoluiu, praticou, desenvolveu de habilidade? Porque eu entendo que Manuel Tanajura, naquele momento, era uma aposta, mas ele pegou um rabo de foguete danado e fez um bom trabalho na Série A do ano passado. Fez um excelente trabalho na manutenção do Vitória para poder ficar. Mas, velho, aposta por aposta, Gustavo Vieira, me desculpe, é o que eu disse, só tem o melhor chamariz para o currículo dele é ser filho de Sócrates. Mas qual é o trabalho que ele tem no futebol, Cássio? Sabe? Então, assim, ele vai ter que mostrar muito serviço, muita ligação, gastar muita sola de sapato aí para poder desovar esse elenco do Vitória, porque, segundo palavras de Fábio Mota, saídas vão acontecer e vários jogadores já estão engatilhados. Até que ponto isso é verdade, a gente vai saber quando a janela reabrir e principalmente, evidentemente, na parada do Super Mundial de Clubes. Mas voltando a falar de Vitória e Corinthians, o que me deixou satisfeito foi o que eu vi de novo em termos de competitividade do time do Vitória. Foi um time que brigou mais, foi um time mais organizado na defesa, foi um time que parou com aquela ideia de tentar propor, não tem qualidade para propor, é ser reativo e esteve perto até de conquistar 3 pontos, porque a gente analisa algo chamado futebol e não receita de bolo. Eu vou aguardar, Pedro, o desenrolar dos próximos jogos. Não tem muitos, né? Tem basicamente o Cruzeiro só. E vai acontecer daqui a alguns dias, né? Vamos ter mais de uma semana. Só é dia 12, né? Daqui a 10 dias o Vitória entra em campo contra o Cruzeiro. Então o Vitória vai ter um tempo para treinar. O Carpini foi provocado, inclusive pelo Leonardo Santiago, sobre isso. Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro, sobre a mudança de postura e de ideia do Carpini. O Carpini meio que deu uma recuada. Tipo, ó, eu tinha uma ideia para esse ano. Que não tá dando certo. Não tá dando certo, eu vou. Agora, discurso de Carpini em coletiva, você não bote como um contrato. Porque o que ele fala não tá sendo o que ele Muitas se vezes escreve. não é executado. Então, vamos aguardar o jogo do Cruzeiro. É um jogo desafiador. Eu acho que o Vitória ontem... Bom pro Vitória que vai haver uma pausa aí, porque o Cruzeiro dá uma... né? Porque o Cruzeiro tá um absurdo, tá jogando muito... de forma muito eficiente, o Caio Jorge numa fase absurda. Vai ser um adversário muito complicado, o Cruzeiro luta pela liderança, mas o comportamento do Vitória vai dizer muito sobre o discurso do Carpini ontem e sobre o jogo de ontem. Porque o Corinthians teve treta na manhã do jogo. Corinthians tá numa situação sem Yuri Alberto, que é o cara que faz uma diferença absurda nesse ataque do presidente Corinthians. foi retirado, foi impeachado. Isso, o Augusto Depois Melo. um novo conselho assumiu e o conselho não entende que o impeachment deveria acontecer. Então, me parece que esse conselho iria restituir Augusto de Mello ao Aí cargo. teve invasão de torcida no Parque São Jorge, então não foi um dia tranquilo pro Corinthians. Então, e o Vitória, eu vou me reservar o direito de esperar o Vitória ter uma sequência. Porque o Vitória ganhou do Vasco de virada, um jogo fantástico. Ali um sinal de reação. Falei, caramba, virou a chave aí. E não veio isso. Não veio. O Vitória de novo degringolou. Então, o jogo do Corinthians foi um bom resultado, num contexto desafiador. E o desempenho com 3 zagueiros trouxe alguma esperança ali. Agora, vou aguardar o jogo do Cruzeiro e principalmente o pós-parada aí, para saber se o Vitória encaixa um caminho. Por quê? Qual é o grande risco disso? E eu estou falando, considerando o Carpini um bom técnico, continuo achando o Carpini um bom técnico. Qual é o risco disso? O Vitória fez ponto contra o Corinthians. E ninguém vai falar nada, certo? Qual é o outro viés? O Corinthians tem 4 caras estruturantes, basicamente. Hugo, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Sendo que o Yuri Alberto, para mim, é o que tem sido mais decisivo na temporada. Diferente do que aconteceu no passado, quando apesar da quantidade de gols, o Memphis estava jogando uma barbaridade e o próprio Garro também. O Vitória, até anteontem, Carpini não tinha condição de estar no Vitória. Carpini não foi o nosso aqui, a gente falou que Carpini é um bom técnico. Agora já foi colocado que Carpini já pode sair. Vamos aguardar, porque eu não estou criticando quem disse que Carpini pode sair. Eu estou alertando para que esse jogo do Corinthians não crie uma cortina
de ilusão. Exatamente. Não seja espuma para poder satisfazer ego de ninguém. Porque você imagina o seguinte, você consegue esse ponto do Corinthians, vamos supor que o Vitória faz um grande jogo e vence o Cruzeiro. É o melhor dos mundos. Faz um grande jogo, o melhor dos mundos é vencer, o melhor dos mundos ainda é vencer jogando bem. Claro. Vamos supor que seja o mundo ideal, vencer jogando bem. Que, me desculpe, jogar bem hoje não faz parte do vocabulário do Vitória. Não, ok. Eu quero é resultado. Mas vamos imaginar o Vitória vai a peia, ganha do Cruzeiro e joga bem. O Vitória vai ter esse momento valioso aí agora da temporada para fazer uma análise para pelo menos seu trabalho. Assim, aquele negócio, né? Não importa como você começa, importa como você termina. Para pelo menos terminar bem essa pausa pro brasileiro. Mas aí não pegar o bom resultado e simplesmente tornar ele maior do que é para análise do que está sendo feito o trabalho. A temporada do Vitória é bizarra até agora. Se o Vitória faz um ponto contra o Cruzeiro, 3 pontos contra o Cruzeiro, vai entrar de novo naquele discurso que o pessoal, principalmente o Fábio Mota, adora. É isso aí, que é o Vitória para quem acredita, que PPP, nós sempre sabíamos que estávamos certos, não sei o quê. E entra nesse momento agora que vem aí, dessa fase de férias com janela aberta. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, não sei o quê, tá vendo, estávamos certos. Então o Vitória precisa ter discernimento. O resultado é importante, que você precisa lutar para não cair. Então você não vai poder descartar. Não é preferir perder para abrir o olho. É saber enxergar o jogo além do resultado, pô. E o Vitória tem que saber fazer isso. Porque se não souber, vai pegar esse momento agora aí, que é crucial pra temporada, vai tratar coisa ruim como se estivesse boa. Se não, tomar cuidado com isso, entendeu? Porque o jogo do Corinthians ontem, se uma bola bamba daquela desvia e entra, iam pegar a Carpini e botar no lixo. Entendeu? E não é assim, nem tanto mar, nem tanta terra. Pega o desempenho, compara com o que está projetado de desempenho e, claro, pega o resultado e ver o quanto o time pode conseguir resultado daqui para frente. Eu acho que o elenco deve muito mais do que o técnico. Perfeito. Concordo com isso. Mas o Vitória não pode se iludir nesse negócio de tá vendo? Tava certo, que isso é um discurso que a malta adora. Só que isso para fora, beleza, você tá fazendo defesa do seu trabalho. Para dentro, não pode ser isso aí não. Pode distorcer muito e trazer prejuízo no final. O Antônio Vinícius está dizendo: Carpini tem que ficar, não importa o que aconteça contra o Cruzeiro. Não existe um treinador no mercado melhor que ele. Principalmente para o Vitória. É manter ele e reforçar o elenco, que é fraco. Já o Sócrates, que não é nem perto de amigo de Carpini, eu contrataria outro técnico e aproveitava esse tempo para que ele treinasse o time. Só que, velho, eu tô com o Antônio Vinícius, viu, Sócrates? Você vai me desculpar. Quem montou esse elenco foi Carpini. Carpini sabe onde ele errou e agora o trabalho vai ter que ser feito para uma reformulação acontecer. Ponto. Não tem outra escapatória. Porque você trazer um novo treinador para trabalhar com esse elenco que é limitado, seu risco é muito maior, velho. Seu risco é muito maior. Então você precisa hoje de entender que o processo foi feito de maneira equivocada e que o planejamento foi errado, mas você tem um bom treinador no comando. Sabe? Você tem um bom treinador que já esteve nessa situação antes e que conseguiu dar a volta por cima. É preciso dar crédito também a Carpini. O que o Vitória precisa também é parar com essa oscilação de resultado. O Vitória precisa, de alguma maneira, encontrar uma constância na competitividade dentro da Série A. O Vitória não pode ser um time que queira jogar de uma maneira que ele não tenha a competência e a qualidade para tal. Então, nesse momento agora, acho que foi feita uma reflexão com o Carpini, onde ele finalmente viu, Cássio, que não dá para jogar do jeito que ele queria. Então, dá um passezinho para trás para depois dar 2 para frente. É isso que o Vitória precisa fazer. Eu acho que foi isso que foi visto como o Corinthians para olhar o copo meio cheio desse empate em 0-0. Porque são 3 jogos sem fazer gol. E aí você transforma uma expectativa que é superada com um resultado positivo em uma análise que é distorcida. Esse é o grande risco do que pode acontecer com o Vitória. Mas, enfim, o resultado foi ótimo, que somou-se a goleada do Fortaleza, o Vitória saiu da zona, e você dormir fora da zona, meu irmão, é outro sabor. A zona do rebaixamento é uma areia movediça. O Bruno Borges está dizendo aqui, ó, por favor, olha a última publicação no Twitter do Vitória. A última publicação é que o Gustavo Vieira será apresentado ao vivo hoje às 3 horas da tarde, tá na coletiva de imprensa.